O avião, um elegante Boeing 787, aguardava na pista do Aeroporto Internacional de Nova York, pronto para iniciar sua viagem rumo a Roma. Na cabine da primeira classe, o ambiente era de uma calma sofisticada. Os passageiros, na sua maioria executivos e viajantes de elite, acomodavam-se em assentos amplos, desfrutando do luxo oferecido pela companhia aérea. Entre eles, um homem de idade avançada destacava-se pela sua simplicidade. Vestia uma batina preta com detalhes discretos, um traje clerical que contrastava com os ternos de grife e as pastas de couro que o rodeavam. Era o cardeal Robert Prevost, prefeito do dicastério para os bispos no Vaticano, um homem de profunda fé e humildade que decidira viajar sem escolta, como um passageiro comum. Robert, com seus cabelos prateados e olhos amáveis, instalou-se no assento 2A, junto à janela. Em seu colo, descansava um livro de orações desgastado e uma pequena bolsa de tecido que continha o essencial para a viagem. Aos 70 anos, não buscava confortos excessivos, mas a companhia aérea, ao reconhecer sua posição, havia-lhe designado um assento na primeira classe. Ele aceitou com gratidão, embora seu coração permanecesse ancorado na simplicidade. Enquanto folheava seu livro, o burburinho da cabine o envolvia. O tilintar de taças, as conversas sussurradas e o suave zumbido dos motores se preparando para a decolagem. De repente, um homem irrompeu no corredor da primeira classe com passos firmes. James Reed, de uns 40 anos, exalava confiança. Seu terno cinza, impecavelmente cortado, e um relógio de ouro no pulso gritavam sucesso. Era o diretor de operações da Meridian Global Ventures, uma empresa tecnológica multinacional com milhares de funcionários. Reed, acostumado a controlar cada detalhe de sua vida, havia reservado o assento 2A, como sempre fazia em seus voos para Roma. Era sua rotina, seu espaço para trabalhar sem interrupções. Mas, ao se aproximar, sua expressão endureceu. Ali, em seu assento, estava o cardeal, absorto em sua leitura. "Com licença", disse Reed, sua voz ríspida, mas contida. "Acho que o senhor está no meu assento." Robert levantou o olhar, seus olhos refletindo uma serenidade que desconcertou Reed momentaneamente. "Lamento qualquer confusão", respondeu com suavidade, ajustando os óculos. "Meu cartão de embarque também indica o 2A. Permita-me mostrar-lhe." Com um movimento pausado, o cardeal retirou seu bilhete e o estendeu a Reed, que o observou com desdém. "Isso é impossível", replicou, tirando seu próprio cartão. "Eu reservei este assento especificamente. Sempre me sento aqui quando viajo para Roma." Uma comissária de bordo, alertada pelo tom de Reed, aproximou-se com um sorriso profissional. "Algum problema, senhores?" "Sim, há um problema", respondeu Reed, virando-se para ela com irritação. "Alguém está no meu assento." A comissária, uma jovem de cabelo preso e modos impecáveis, pegou ambos os cartões e os examinou. Suas sobrancelhas franziram-se ligeiramente. "Entendo o inconveniente. Parece que houve um erro no sistema durante o check-in, Sr. Reed. Por uma breve reinicialização, o mesmo assento foi atribuído a 2 passageiros. Sentimos muito." "Então resolva", exigiu Reed, cruzando os braços. "Preciso deste assento." "Talvez eu pudesse me mover", ofereceu Robert. Sua voz era apenas um sussurro. "Não é incômodo algum." A comissária hesitou, claramente desconfortável. "É muito amável da sua parte, senhor, mas dada a sua idade, este assento poderia ser mais confortável, com espaço adicional para as pernas e seus pertences." O rosto de Reed escureceu. Ser mais velho é desculpa para tratamento especial? "Tenho trabalho importante a fazer neste voo e preciso deste assento pela mesa que oferece." "Senhor, podemos encontrar outro assento na primeira classe para o senhor." "Component placement", insistiu a comissária, tentando manter a calma.
Reed alçou a voz, o suficiente para que os passageiros próximos virassem a cabeça. Se ele consegue bancar o santo, certamente pode sentar-se num lugar menos confortável. O que ele vai fazer de tão importante, afinal? Rezar? A palavra rezar saiu de sua boca com um tom zombeteiro, como se fosse uma atividade trivial. Robert permaneceu imóvel, seu rosto sem traço de ofensa. Suas mãos cruzadas sobre o livro não tremeram. Alguns passageiros trocaram olhares, percebendo a tensão que crescia na cabine. Sr. Reed, por favor, baixe a voz, disse a comissária com firmeza. Resolveremos isso, mas não é necessário esse tom. Reed inclinou-se para Robert, seu terno roçando a batina do cardeal. Sabe o que eu faço para ganhar a vida? Tomo decisões reais que afetam milhares de pessoas. E ele recita palavras de um livro antigo. Robert olhou para ele com uma compaixão que surpreendeu Reed. Parece muito estressado, meu filho. Talvez pudéssemos conversar sobre isso com calma. Não há nada para conversar, cortou Reed. Está no meu assento e eu o quero de volta, senhor. Devo insistir que modere seu tom, disse a comissária. Enquanto mais passageiros observavam a cena, Reed apontou para Robert com um gesto desdenhoso. Na idade dele, o que ele acrescenta ao mundo? Apenas peso morto ocupando espaço. O cardeal tentou falar, mas Reed o interrompeu novamente. Eu gero empregos, impulsiono a inovação, produzo algo valioso para a sociedade. O que o senhor produz? Esperança falsa, contos de fada. A comissária, visivelmente nervosa, interveio. Permita-me buscar outra solução. Talvez o assento 4C lhe sirva, Sr. Reed. Também tem uma mesa. Essa não é a questão, replicou Reed, elevando a voz. Eu reservei este assento. Sempre me sento aqui. Uma mulher do outro lado do corredor inclinou-se para a frente. Senhor, talvez pudesse mostrar um pouco de respeito. Não se meta, cortou Reed sem olhá-la. Isso não lhe diz respeito. Robert, que havia permanecido em silêncio, falou com suavidade. Entendo sua frustração. Se este assento é tão importante para seu trabalho, fico feliz em me mudar. Quando o cardeal começou a se levantar, a comissária o deteve com um gesto. Não, senhor. Por favor. Não deveria ter que fazer isso. Está tudo bem, assegurou Robert com um sorriso amável. Posso me sentar em qualquer lugar. Essa generosidade inesperada desarmou Reed por um momento, mas sua expressão endureceu novamente. Pelo menos reconhece quem deveria ter prioridade. Enquanto Robert recolhia seus pertences, outra comissária chegou acompanhada do chefe de cabine. Falaram em voz baixa, revisando os cartões de embarque. Sr. Reed, disse o chefe de cabine. Verificamos o sistema de reservas. Parece que o bilhete do cardeal Prevost foi reservado primeiro. O erro foi nosso, então. Tecnicamente, este assento lhe pertence. O rosto de Reed enrubesceu. Cardeal? Isso deveria me impressionar? Um título elegante para alguém que só fala com o céu. Robert o olhou diretamente pela primeira vez. Talvez pudéssemos discutir isso sem hostilidade. Estou disposto a... Não há nada a discutir, interrompeu Reed. A sua gente sempre acha que merece tratamento especial só por usar um colarinho. Sr. Reed, modere seu tom, disse o chefe de cabine com autoridade. Reed bufou, olhando seu relógio caro. Sabem quanto paguei por este assento? Por favor, pegue o assento, insistiu Robert, pondo-se de pé. Não é incômodo algum, eminência. Não é necessário, disse o chefe de cabine. Mas Robert já estava movendo suas coisas. A surpresa de Reed transformou-se em satisfação. Finalmente, instalou-se no assento 2A, espalhando seus documentos sobre a mesa. Enquanto Robert se acomodava do outro lado do corredor, Reed alçou a voz. Viu só? Não foi tão complicado, não é? A comissária, envergonhada, desculpou-se em voz baixa com Robert. Não se preocupe, respondeu ele com uma cordialidade que desarmava. Reed soltou uma risada debochada.
Nem sequer conseguiu resolver um simples problema de assentos. Robert virou-se com uma firmeza nova em sua voz. Esta jovem merece ser tratada com respeito. Reed, surpreso, olhou para ele. Pensei que tínhamos resolvido isso. O assento está resolvido, disse Robert. Seu tratamento para com esta mulher, não. Vários passageiros observaram com interesse. Ninguém merece ser tratado dessa maneira, continuou o cardeal. Cuide da sua vida, replicou Reed, fuzilando-o com o olhar. Robert não se abalou. Apenas sugiro um pouco de cortesia. É exatamente por isso que não suporto os religiosos, disse Reed, sua voz carregada de desprezo. Toda essa superioridade moral sem nada para mostrar. A tensão na cabine era palpável. Reed inclinou-se para Robert. Sua existência é uma fraude. Eu emprego milhares, crio valor real. O que o senhor faz? Senta-se em palácios dourados, enquanto coleta dinheiro dos pobres. Alguns passageiros arfaram. Uma mãe tapou os ouvidos do filho. Senhor, o senhor precisa parar, tentou o chefe de cabine. Por quê? Temem a verdade? Disse Reed sem desviar o olhar de Robert. Onde está sua preciosa igreja quando as crianças morrem de fome? Contando tesouros do Vaticano? Aposto. Robert estudou o rosto de Reed, vendo além de sua raiva. Você carrega uma dor profunda em relação à igreja. Posso perguntar por quê? A pergunta, tão direta e gentil, desarmou Reed. São todos hipócritas. Recuperou-se, mas sua voz havia perdido força. Uma senhora idosa interrompeu. Senhor, não tem decência? Só digo o que todos pensam, replicou Reed, embora vários passageiros negassem com a cabeça. O que lhe aconteceu para estar tão zangado com Deus? Component placement? Perguntou Robert. Sua voz suave, mas penetrante. O rosto de Reed tensionou-se. Não me psicanalize. Isso não tem nada a ver com Deus. É sobre figuras religiosas que se acham especiais. A tripulação começou os preparativos para a decolagem. Uma comissária aproximou-se de Reed. Senhor, precisamos que guarde seu computador para a decolagem. Reed fechou seu laptop com um baque. Ótimo. Como se eu pudesse trabalhar com tudo isso. Quando a comissária se afastou, Reed inclinou-se para Robert. Quer saber por que tenho um problema com o seu tipo? Minha mãe dedicou a vida à sua igreja. Todo domingo nos bancos, cada dólar extra na coleta. Quando ela adoeceu, onde estava sua igreja? Em lugar nenhum. Suas palavras destilavam amargura. Robert olhou para ele com empatia. Lamento muito pela sua mãe. Não quero sua compaixão, replicou Reed. Enquanto ela rezava por milagres, eu trabalhava em 3 empregos para pagar suas contas médicas. Eu fazia as coisas acontecerem no mundo real. A fé não promete a ausência de sofrimento, disse Robert. Frequentemente reconhece que o sofrimento é parte do nosso caminho. Desculpa conveniente para quando as orações não funcionam, zombou Reed. As luzes da cabine diminuíram enquanto o avião se preparava para decolar. Reed, exausto, continuou. Qual é a sua posição na sua organização irrelevante, afinal? Líder profissional de orações. Um passageiro balançou a cabeça, incomodado com a falta de respeito. O que o senhor faz, Sr. Reed? Logou Robert enquanto o avião começava a taxiar. Parece muito apaixonado pelo seu trabalho. Reed endireitou-se. Sou o diretor de operações da Meridian Global Ventures, uma empresa tecnológica multinacional, com uma avaliação de 3,8 bilhões de dólares. 3.000 funcionários em 12 países. Eu supervisiono todas as estratégias operacionais. Isso soa como um trabalho significativo, disse Robert com sinceridade. Reed, desconcertado pela falta de confronto, assentiu. É sim. Estamos desenvolvendo tecnologias que mudarão os negócios na próxima década. O avião decolou, elevando-se sobre Nova York. Uma vez estabilizado, Reed continuou. Sabe quantas famílias dependem desses 3.000 empregos? Isso é um impacto real, mensurável.
Criar trabalho significativo é uma grande contribuição, assentiu Robert. Meridian Global, disse o cardeal. Se não me engano, Thomas Winters não é o fundador? Reed arqueou as sobrancelhas. Conhece Thomas? Claro, respondeu Robert. Que coincidência. Sou bom amigo de Thomas. A expressão de Reed passou de surpresa à incredulidade. Qualquer um poderia mencionar esse nome. Winters é conhecido nos círculos empresariais. Verdade, admitiu Robert. Embora duvide que muitos saibam de sua paixão por restaurar motocicletas antigas, ou que sua filha Elisa estuda clássicos em Oxford contra seus desejos iniciais. O rosto de Reed empalideceu. Como sabe disso? Nos conhecemos há 7 anos, explicou Robert. Sua fundação colaborou com uma de nossas iniciativas hospitalares na África Oriental. Que mundo pequeno, disse Reed, seu tom forçado. Suponho que lhe contará sobre nosso pequeno desentendimento. Não é minha intenção, disse Robert com simplicidade. Reed o olhou, calculista. Qual é a sua posição? Exatamente. Atualmente sirvo como prefeito do dicastério para os bispos no Vaticano, respondeu Robert. Uma senhora idosa arfou. O senhor não é o cardeal Prevost? Reconheci sua voz da Rádio Vaticano. Os passageiros viraram a cabeça. Reed congelou enquanto o peso da revelação caía sobre ele. O avião singrava o céu noturno, sua fuselagem prateada cortando as nuvens sobre o Atlântico. Na cabine de primeira classe, a atmosfera continuava carregada de uma tensão residual. Embora as vozes raivosas tivessem dado lugar a um silêncio frágil, James Reed, instalado no assento que tanto havia defendido, tentava se concentrar nos documentos abertos em seu laptop. No entanto, sua mente estava em outro lugar. A revelação de que o homem que ele humilhara era o cardeal Robert Prevost, uma figura de alto escalão no Vaticano, o havia desestabilizado. Mais inquietante ainda era a menção de sua relação com Thomas Winters, o fundador da Meridian Global Ventures, seu empregador. Aquela conexão inesperada havia plantado uma semente de insegurança em sua armadura de arrogância. Mas o ressentimento que nutria contra a igreja continuava ardendo, alimentado por uma dor que levava anos sem cicatrizar. Robert, agora sentado do outro lado do corredor, mantinha uma serenidade que parecia desafiar a hostilidade prévia. Suas mãos repousavam sobre um livro de orações desgastado, mas seus olhos, amáveis e penetrantes, observavam Reed com uma mistura de compaixão e paciência. Não havia em seu rosto nenhum traço de rancor ou superioridade, apenas uma atenção calma que, de alguma forma, irritava ainda mais o executivo. Os passageiros próximos, testemunhas do confronto inicial, mantinham um silêncio expectante. Alguns fingiam ler ou olhar pelas janelas, mas seus olhares furtivos denunciavam sua curiosidade sobre o que ocorreria entre os dois homens. Reed, incapaz de conter a tempestade interna que o consumia, rompeu o silêncio. Sabe, cardeal, disse, pronunciando o título com um toque de sarcasmo. Sua igreja tem um talento especial para se fazer de vítima enquanto acumula riquezas inimagináveis. Como justifica isso? Palácios cheios de ouro, pinturas de mestres renascentistas e ainda tem a audácia de pedir esmolas aos pobres. Robert olhou para ele com suavidade, seus olhos refletindo uma compreensão que desarmava. A riqueza da igreja é um tema complexo, Sr. Reed. Muito do que se percebe como opulência está a serviço da preservação da história e da fé. Mas lhe asseguro que muitos de nós vivemos com simplicidade, dedicados a servir aos outros, não a acumular posses. Reed soltou uma risada seca. Simplicidade. O senhor está sentado na primeira classe. Não me venha com contos de humildade. Robert levantou ligeiramente um pé, deixando ver um par de mocassins pretos gastos. Meus sapatos custam $30, respondeu com calma.
Viajo na primeira classe porque a companhia aérea assim dispôs. Não porque eu exigi. Meu coração está em outro lugar. Reed apertou os lábios, claramente irritado com a resposta. Não se faça de humilde agora. Sua organização tem pregado pobreza durante séculos, enquanto vive no luxo. Quanto custa manter esses museus vaticanos? Quanto valem seus cálices de ouro? Uma passageira idosa, sentada a poucos assentos de distância, brincava com um rosário entre os dedos. Franziu o senho com as palavras de Reed, mas guardou silêncio. Robert, imperturbável, inclinou a cabeça. Entendo sua raiva, Sr. Reed, mas diga-me, o que o levou a sentir tanto desprezo pela fé? Há uma ferida profunda em suas palavras. A pergunta, direta e desprovida de julgamento, atingiu Reed como um raio. Por um instante, sua fachada de confiança vacilou. Suas mãos, que descansavam sobre o teclado, tremeram ligeiramente. Isso não é sobre mim, replicou, mas sua voz carecia da força anterior. É sobre a hipocrisia. Minha mãe deu tudo à sua igreja. Todo domingo nos bancos, cada centavo que podia economizar ia para a coleta. Quando ela adoeceu, onde vocês estavam? Ninguém veio. Ninguém ajudou. Suas orações não pagaram as contas médicas. Suas palavras, carregadas de amargura, ressoaram na cabine silenciosa. Uma jovem mãe sentada com seu filho baixou o olhar, desconfortável com a vulnerabilidade exposta. Um homem de negócios do outro lado do corredor parou de verificar seu telefone, preso pela intensidade do momento. Robert assentiu lentamente, deixando que o peso das palavras de Reed se acomodasse. Lamento profundamente sua perda, disse com uma sinceridade que atravessou as defesas do executivo. Perder uma mãe é uma dor que muda a vida. Não quero sua lástima, disparou Reed, embora seus olhos brilhassem com uma emoção contida. Trabalhei dia e noite, 3 empregos ao mesmo tempo, para mantê-la viva. Fui eu quem lutou por ela, não suas orações inúteis. Robert permaneceu em silêncio por um momento, suas mãos cruzadas sobre o livro. Então, com uma voz suave, mas firme, disse: Há 7 anos, quando sua mãe, Margaret Reed, estava em seus últimos dias no Hospital St. Catherine, ela não esteve sozinha. Reed congelou, seu rosto empalidecendo como se tivesse visto um fantasma. O que disse? Sua voz era apenas um sussurro carregado de incredulidade. Toda terça-feira eu visitava os pacientes naquele hospital quando estava nos Estados Unidos, continuou Robert, seu tom sereno, mas carregado de significado. Sua mãe falava de você com tanto orgulho. Dizia que era um filho brilhante, um homem de negócios que trabalhava incansavelmente para cuidar dela. Como pode saber disso? A voz de Reed tremeu, suas mãos apertando os braços da poltrona. Ninguém sabe essas coisas. Ninguém. Ela tinha uma foto sua ao lado da cama, explicou Robert. Uma imagem sua em um terno azul, sorrindo em uma gala. Ela nunca deixou de acreditar em você, mesmo quando você deixou de acreditar em todo o resto. Reed balançou a cabeça, sua respiração agitada. Isso é impossível. Você está inventando isso para me manipular. Robert olhou para ele com uma compaixão que parecia envolver toda a cabine. Ela me contou que você lhe levava margaridas frescas todo domingo, não importava o quão ocupado estivesse. Dizia que eram um lembrete de que, mesmo no inverno mais frio, a primavera sempre chega. O executivo fechou os olhos, dominado por uma torrente de lembranças. As margaridas, ele as escolhera porque eram as favoritas de sua mãe. Um pequeno gesto que lhe arrancava um sorriso, mesmo em seus piores dias. Ninguém sabe disso, murmurou, sua voz embargando. Era algo entre minha mãe e eu. Robert alcançou sua bolsa de tecido, retirando com cuidado um envelope amarelado e desgastado pelo tempo. Ela me pediu para lhe entregar isto, se algum dia nossos caminhos se cruzassem, disse. Eu o carreguei comigo desde então.
na esperança de que este momento chegasse. Com as mãos trêmulas, Reed pegou o envelope. A caligrafia de sua mãe era inconfundível, traçada com a elegância de uma mulher que havia escrito cartas por toda a vida. Para James, quando estiver pronto. Seus dedos acariciaram o papel, como se tocá-lo pudesse lhe devolver um instante de sua presença. Isso não pode ser real, sussurrou, mas sua voz estava carregada de uma esperança frágil. Sua mãe foi uma mulher extraordinária, disse Robert. Estava imensamente orgulhosa de você, não só por suas conquistas, mas pelo homem que você era em seu coração. Reed abriu o envelope com cuidado, desdobrando uma carta escrita à mão. Enquanto lia, as lágrimas acumularam-se em seus olhos, transbordando por suas bochechas. Ela sabia, disse, sua voz embargada pela emoção. Sabia que eu estava zangado com Deus, com a igreja, com tudo. Sabia e o amava apesar disso, respondeu Robert. A fé não exige perfeição, Sr. Reed. Apenas pede honestidade. Reed enxugou os olhos rapidamente, consciente dos olhares dos passageiros. Alguns, como a mulher com o rosário, o observavam com empatia. Outros, com curiosidade. Passei 7 anos me esforçando mais, conquistando mais, tentando provar que o trabalho importa mais que qualquer oração, confessou. Convenci-me de que figuras religiosas como o Senhor eram inúteis, que apenas resultados tangíveis tinham valor. E agora descobre que estive com sua mãe quando você não podia estar, disse Robert com suavidade. Mas você também esteve lá, Sr. Reed, cada vez que levava aquelas margaridas, cada hora extra que trabalhava para pagar suas contas. O amor se manifesta de muitas formas. Reed guardou a carta com cuidado no bolso de sua jaqueta, seu rosto refletindo uma mistura de dor e alívio. Fui cruel com o senhor e com a comissária, admitiu, sua voz mais baixa. Não sei como reparar o que fiz. Um primeiro passo poderia ser desculpar-se com ela, sugeriu Robert, apontando com o olhar para a comissária que passava pelo corredor. Reed assentiu, endireitando-se em seu assento. Quando a jovem se aproximou, ajustando as luzes da cabine, ele levantou a mão. Senhorita, disse, seu tom humilde. Comportei-me de maneira indesculpável antes. Não há justificativa para como lhe falei. Sinto sinceramente. A comissária, surpresa, piscou antes de esboçar um sorriso. Obrigada, senhor. Aprecio suas palavras. Desculpas aceitas. Reed virou-se para Robert, sua expressão mais suave, quase vulnerável. Não entendo por que é tão amável comigo depois de tudo o que disse. Insultei sua fé, sua posição. Tudo. Robert sorriu, seus olhos brilhando com uma cordialidade que parecia iluminar a cabine. A verdadeira justiça não se trata de punição, Sr. Reed. Trata-se de transformação. Acredito no que o senhor pode vir a ser. O avião começou a descer ligeiramente, indicando que se aproximavam das costas da Europa. Robert pegou seu telefone, que agora tinha sinal. O que está fazendo? Swing, perguntou Reed, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Acho que é momento de fazer aquela ligação, disse Robert, rolando por seus contatos. Para Thomas Winters. Reed tensionou-se, sua mente antecipando as consequências de seu comportamento. Entendo se quiser relatar minha conduta, disse, sua voz resignada. Eu mereço. Não se trata disso, interrompeu Robert, pressionando o botão de chamada. Thomas? Sim. Sou Robert. Que coincidência. Estou em um voo com seu diretor de operações agora mesmo. Reed prendeu a respiração, suas mãos apertando os braços da poltrona. Robert continuou, sua voz firme, mas calorosa. Sim, James Reed. Quero lhe contar algo importante que observei em primeira mão. O executivo fechou os olhos, preparando-se para o golpe. Mas Robert, com um sorriso sereno, disse: Ele é exatamente a pessoa que você precisa para liderar a nova iniciativa de sua fundação beneficente.
Raramente conheci alguém com tanta paixão e convicção. Sua clareza sobre criar um impacto real no mundo é justamente o que a Fundação precisa para prosperar. Reed abriu os olhos, atônito, sua incredulidade refletida em cada linha de seu rosto. Houve uma pausa enquanto Thomas respondia do outro lado da linha. Sim, acho que ele seria perfeito para liderá-la, continuou Robert. Discutimos abordagens inovadoras que poderiam transformar como a Fundação Ópera. Sua visão para gerar resultados mensuráveis é inspiradora. Claro, eu o avisarei. Obrigado, Thomas. Robert desligou e olhou para Reed, cuja expressão era uma mistura de assombro e confusão. Por quê? Component placement? Perguntou em um sussurro quase inaudível. Por que faria isso depois de como o tratei? Zombei do Senhor, o humilhei na frente de todos. Porque vejo no Senhor um homem com um propósito maior, Sr. Reed, respondeu Robert. Sua paixão, se canalizada, pode mudar vidas. Aprendi que a verdadeira mudança começa com a graça, não com a punição. Reed baixou o olhar, dominado pela magnitude do que acabara de ocorrer. Não mereço isto, disse simplesmente, sua voz carregada de uma honestidade crua. Ninguém merece a graça, respondeu Robert, seu sorriso cheio de calor. É isso que a faz graça. A cabine encheu-se do suave zumbido dos motores, enquanto o avião continuava sua descida. Reed, segurando a carta de sua mãe no bolso, sentiu que algo em seu interior começava a cicatrizar. Pela primeira vez em 7 anos, vislumbrou uma possibilidade de paz, um caminho para a reconciliação com seu passado e consigo mesmo. Os passageiros, que haviam observado em silêncio, começaram a se mover, preparando-se para o pouso. Mas para Reed, a viagem apenas começava. O avião descia suavemente em direção a Roma, as luzes da cidade eterna cintilando sob um céu estrelado. Na cabine de primeira classe, a tensão que havia dominado as horas anteriores se dissipara, substituída por uma calma reflexiva. James Reed, sentado no assento 2A, segurava a carta de sua mãe no bolso da jaqueta, seus dedos roçando o papel como se fosse um talismã. As palavras do cardeal Robert Prevost ressoavam em sua mente, não apenas pela revelação de sua conexão com sua mãe, mas pela inesperada generosidade que havia transformado sua perspectiva. À sua frente, Robert, agora em um assento do outro lado do corredor, observava pela janela com uma serenidade que parecia abranger o mundo inteiro. Reed, ainda processando a conversa, rompeu o silêncio. Cardeal, disse, sua voz desprovida da arrogância anterior. Não sei como seguir em frente depois disto. Esta carta, sua amabilidade, tudo. Sinto que estive errado por anos. Robert virou-se para ele, seus olhos amáveis refletindo a luz tênue da cabine. Não se trata de apagar o passado, Sr. Reed. Trata-se de construir algo novo a partir dele. Sua mãe lhe deixou essa carta porque acreditava na sua capacidade de encontrar o caminho. Reed assentiu lentamente, seu olhar perdido no encosto do assento à sua frente. Prometo lê-la novamente, e quando voltar para casa, levarei margaridas ao túmulo dela. Faz tempo demais que não o faço. Esse será um belo começo, respondeu Robert. As margaridas não só honrarão sua mãe, mas lhe recordarão que a primavera sempre retorna, mesmo após o inverno mais rigoroso. Um passageiro próximo que havia acompanhado a conversa desde o confronto inicial esboçou um sorriso discreto. A cabine, agora em preparação para o pouso, vibrava com o movimento dos passageiros, recolhendo seus pertences. Reed, no entanto, permanecia imóvel, absorto em seus pensamentos. Sabe, este disse após um momento, se não tivéssemos descoberto sua conexão com Thomas Winters, o senhor teria me perdoado tão facilmente? Robert sorriu, uma centelha de sabedoria em seu olhar. Sr. Reed,
Não existe tal coisa como uma alma comum. O perdão não depende de quem é a outra pessoa, mas de quem escolhemos ser. A graça é um presente que oferecemos, não porque seja merecido, mas porque transforma. Reed baixou o olhar, dominado pela profundidade dessas palavras. Nunca tinha visto as coisas assim, murmurou. Sempre pensei que o perdão fosse uma fraqueza, uma rendição. A verdadeira força está em escolher a compaixão sobre o rancor, respondeu Robert. Sua mãe entendia isso. Por isso escreveu aquela carta. O avião tocou o solo com um suave solavanco e os passageiros aplaudiram brevemente, um ritual comum após um longo voo. Enquanto a cabine se enchia de atividade, Reed virou-se para a comissária que havia suportado sua grosseria no início da viagem. Senhorita, disse, detendo-a com um gesto. Quero reiterar minhas desculpas. Meu comportamento foi inaceitável e você não merecia isso. Obrigada por sua paciência. A jovem, visivelmente comovida, assentiu. Obrigada, senhor. Significa muito que o diga. Robert observou a cena com um sorriso quase imperceptível. Esse é um passo importante, Sr. Reed. A humildade abre portas que o orgulho jamais poderá. Quando os passageiros começaram a desembarcar, Reed pôs-se de pé, ajustando sua jaqueta. Cardeal, disse, hesitante. Não sei se nossos caminhos voltarão a se cruzar, mas quero que saiba que este voo mudou algo em mim. Não tenho certeza do que fazer com isso ainda, mas tentarei. Robert levantou-se, sua figura frágil, mas imponente em sua simplicidade. Comece com as margaridas, Sr. Reed, e depois deixe que seu coração o guie. Você tem um propósito maior e o encontrará. Os dois homens se despediram com um aperto de mãos, um gesto que selava um encontro que nenhum esqueceria. Enquanto Reed caminhava para o terminal, a carta de sua mãe pesava em seu bolso, não como um fardo, mas como uma promessa. Meses depois, o mundo parou diante de uma notícia monumental. O cardeal, Robert Prevost, havia sido eleito como o novo Papa, adotando o nome de Leão XIV. A Praça de São Pedro encheu-se de fiéis, e as telas de todo o globo transmitiam a imagem do homem humilde que, da sacada do Vaticano, oferecia uma bênção com a mesma serenidade que havia demonstrado naquele voo. Em Nova York, James Reed, sentado em seu escritório no topo de um arranha-céu, acompanhava a transmissão com um interesse particular. A carta de sua mãe descansava sobre sua mesa, ao lado de um pequeno vaso de cristal que continha margaridas frescas, um lembrete diário da lição que havia aprendido. Após aquele voo, Reed havia aceitado a proposta de Thomas Winters de liderar a fundação beneficente da Meridian Global Ventures. O que começou como um desafio tornou-se uma missão pessoal. Sob sua direção, a fundação transformou-se em uma das mais eficazes do setor, financiando hospitais em comunidades marginalizadas, bolsas de estudo para jovens talentosos e programas de capacitação profissional. Reed aplicou sua experiência operacional para maximizar o impacto, assegurando-se de que cada dólar gerasse resultados tangíveis. Mas, além dos números, havia encontrado um propósito que nunca conhecera em seus anos, fechando acordos multimilionários. Em seu escritório, as margaridas haviam se tornado um símbolo. Toda semana, Reed as substituía, um ritual que o conectava com sua mãe e com a memória daquele voo. Frequentemente, ao final de um longo dia, lia fragmentos da carta, encontrando consolo nas palavras de Margaret. Ela havia escrito sobre sua fé inabalável, não apenas em Deus, mas nele. Pedia-lhe que não deixasse que a raiva o definisse, que buscasse a paz que um dia conhecera. Essas palavras o guiavam, lembrando-lhe que o sucesso não se media apenas em lucros, mas em vidas transformadas. Um dia, enquanto revisava um relatório sobre um novo hospital, financiado pela Fundação na África Oriental, Reed recebeu uma ligação de Thomas Winters.
James, disse Thomas, seu trabalho com a fundação está superando todas as expectativas. Mas diga-me, o que o inspirou a tomar este caminho? Nunca o vi como o tipo filantrópico. Reed sorriu, olhando as margaridas. Um encontro em um avião, respondeu. Alguém me ensinou que o verdadeiro impacto não se trata apenas de resultados, mas de transformar corações, começando pelo próprio. Winters riu. Isso soa como algo que Robert diria. Sabia que agora ele é papa? Eu sei, disse Reed, e não me surpreende. Aquele homem tem um jeito de mudar as pessoas, sem nem mesmo tentar. Semanas depois, Reed viajou para a pequena cidade onde sua mãe havia sido enterrada. Com um ramo de margaridas na mão, ajoelhou-se diante de seu túmulo, o ar fresco do outono o envolvendo. Pela primeira vez em anos, não sentiu raiva nem culpa, apenas uma paz profunda. Mãe, sussurrou. Estou tentando. Espero que esteja orgulhosa. Enquanto colocava as flores sobre a lápide, pensou no cardeal. Agora, Papa Leão XIV. As notícias falavam de suas iniciativas para aproximar a Igreja dos mais necessitados, de sua ênfase na compaixão e na humildade. Reed sabia que, em algum lugar, Robert continuava sendo o mesmo homem que havia conhecido. Uma alma que via o potencial em cada pessoa, mesmo naquelas que se haviam perdido. De volta ao seu escritório, Reed continuou seu trabalho com a fundação. Cada projeto, um passo em direção à redenção que sua mãe havia desejado para ele. As margaridas em sua mesa nunca murchavam. Um lembrete constante de que, mesmo nos invernos mais escuros da alma, a primavera sempre encontrava seu caminho. E em Roma, o Papa Leão XIV, com sua batina branca e seu coração humilde, continuava inspirando o mundo, demonstrando que a graça oferecida sem condições podia transformar não apenas uma vida, mas toda uma humanidade. Simulation.